Boa noite, nós somos o grupo 7 e nosso trabalho é sobre infecção por Listeria monocytogenes. Caso clínico: VS, mulher, 31 anos, dá entrada no pronto-socorro com uma hemorragia genital aguda, fortes dores abdominais e diarreia. Durante a entrevista inicial, a paciente relatou que ela e o marido haviam tido diarreia, febre e dores musculares semelhantes a uma gripe, após frequentarem uma feira local de queijos artesanais. Mas, por acharem que havia apenas comido demais e que os sintomas deveriam melhorar sozinhos, não procuraram atendimento de imediato. Porém, alguns dias depois, VS sentiu cólicas abdominais fortes e percebeu que estava com um sangramento parecido com a menstruação, mas, após as cólicas se intensificarem, tornando a dor insuportável e o sangue ter um fluxo intenso e contínuo, ela finalmente decidiu procurar o hospital. O exame inicial de sangue da paciente apontou que ela havia sofrido um aborto e, juntamente com seus outros sintomas, a equipe supôs que o quadro clínico condizia com a infecção por Listeria monocytogenes. Portanto, foi administrado ampicilina com gentamicina via parenteral e, para isso, a paciente foi hospitalizada. Em seguida, a hemocultura confirmou a presença da bactéria no organismo. Durante o tratamento, o médico indicou a avaliação renal da paciente para controle por conta da medicação. Certo tempo após o uso dos medicamentos, a paciente começou a apresentar urticárias pelo corpo e reclamar de coceira. Por conta disso, o médico decidiu trocar a medicação por suspeitar de efeito adverso aos medicamentos, interrompendo o uso de ampicilina e gentamicina e substituindo por sulfametoxazol trimetoprima. Com o novo tratamento, os sintomas alérgicos e o quadro de infecção por listeria melhoraram. Por que a equipe médica suspeitou de uma infecção por Listeria? Qual o mecanismo de infecção da bactéria e como ela foi capaz de causar o aborto? A paciente apresentava sintomas de gripe e diarreia, assim como seu marido, sugerindo que a condição dos dois estaria interligada. E a Listeria é uma bactéria conhecida por esses sintomas e o alto risco na gravidez. A bactéria produz proteínas invasinas INLA e INLB, que permitem a penetração em diversas células. Ao entrar na célula, a bactéria fica contida em um vacúolo e produz a proteína LLO, que é uma hemolisina capaz de romper o vacúolo, permitindo assim que a bactéria se prolifere no citosol. Além disso, a bactéria é capaz de infectar células adjacentes através de filamentos de actina. Por ser capaz de atravessar a barreira hematoplacentária, a bactéria pode proliferar-se no líquido amniótico e atingir o feto, provocando assim o aborto. Bom, quais são os diferenciais da bactéria Listeria monocytogenes em comparação com as outras? Existem 19 espécies do gênero Listerias, dentre quais 2 são patógenas, a monocytogenesis, que é em humanos, e a Ivanov, que é em animal. Ela é uma bactéria que sobrevive em condições adversas, então ela fica em alimentos que têm baixa atividade de água e também ela se multiplica sobre refrigeração. Então ela é uma bactéria que gosta de locais limpos e frios. Além disso, ela forma um biofilme que é quase impossível de retirar, a não ser que haja uma raspagem bem intensa. E por fim, ela tem como reservatório secundário a flora intestinal. A paciente ela pode ter adquirido, no nosso caso, por meio de alguns alimentos que têm alto risco de conterem listéria, que são alimentos que estão sob refrigeração, que possuem longa vida de prateleira e que são prontos para consumo. Laticínios, no geral, têm essa característica, então leites, manteiga, queijos, sorvetes, e além disso, existem alguns outros, como embutidos, enlatados, mas os principais são os laticínios. E por fim, a gente não tem uma dose infecciosa estabelecida, mas sabe-se que com 0,3 unidades formadoras de colônia por grama já foi possível identificar uma contaminação por listéria e o período de incubação médio é de 2 dias a 6 semanas. Como funciona a resposta imune contra a infecção da Listeria monocytogenes? Embora essa resposta imune não seja 100% esclarecida, é sabido que tanto a resposta imune inata quanto a adaptativa sejam fundamentais para o controle da infecção desse micro-organismo. A resposta é iniciada através do reconhecimento da bactéria pelo nosso organismo e após uma produção de citocinas que iniciam a resposta pelo sistema imune adaptativo. O antígeno dessa bactéria é apresentado pelas células dendríticas e assim estimula respostas das células T, CD4 e CD8,
resultando em uma população estável de células T de memória específica para L-monocitógenes. Bom, quais os principais tratamentos para infecções por listerina? Bom, os principais tratamentos para essa infecção são a penicilina ou amoxicilina junto com gentamicina. Em casos de alergia, como foi o caso, recomenda-se o uso de trimetoprima/sulfatomexazol. Mas também há outras possibilidades, como o uso de eritromicina, vancomicina ou fluoroquinolona. Por que utiliza-se o uso concomitante de ampicilina e gentamicina? Para responder essa pergunta, é necessário entender o mecanismo de ação dos fármacos citados. Por ser um bacilo gram-positivo, a estrutura de parede do celular da Listeria monocytogenes possui uma camada espessa de mureína. As fitas poliméricas de mureína são constituídas por monômeros de NAN e NAG, que são ligados através da enzima transpeptidase. Essa enzima reconhece a terminação dela de NAN, que é parecida com a estrutura da ampicilina. Assim, há o reconhecimento da ampicilina pela enzima transpeptidase formando uma ligação covalente com a mesma e levando à interrupção das ligações cruzadas que formariam os polímeros de mureína. Já a gentamicina é um antibiótico representante da classe dos aminoglicosídeos. Seu mecanismo de ação se dá através da sua ligação com a subunidade 30S do ribossomo bacteriano, induzindo a incorporação de aminoácidos incorretos, proteínas que, quando inseridas nas membranas bacterianas, formam poros e causam a lesão da membrana. Essas lesões permitem que mais moléculas de aminoglicosídeos passem pela membrana, levando à inibição completa da atividade dos ribossomos. Como não há reparo na lesão da membrana, ocorre o extravasamento de íons e posteriormente de moléculas maiores, levando à morte da bactéria. É possível observar que a inibição da síntese de parede celular, mediada pela ampicilina, aumenta o influxo da gentamicina para a célula bacteriana. Portanto, o uso desses dois bactericidas resulta em um sinergismo, com a maximização da eficácia e a diminuição da possibilidade de resistência. Por que é necessário o acompanhamento da função renal durante o tratamento com ampicilina e gentamicina? Esse cuidado é necessário, pois a gentamicina pode causar nefrotoxicidade. Isso ocorre devido à expressão de um transportador específico na região do túbulo proximal, levando ao acúmulo da droga, que induz o estresse oxidativo e o comprometimento da funcionalidade de organelas intracelulares. Além disso, a retenção da droga pelas células tubulares proximais interrompe os processos de transporte mediados por cálcio. Por que o sulfametoxazol trimetoprima seria uma alternativa eficiente na troca de medicamento por alergia? Então, no caso, o medicamento age na inibição da síntese de tetrahidrofolato, que é um precursor na via de obtenção de material genético. Então, o sulfametoxazol ele pertence à classe das sulfonamidas e ele precisa ter certas características estruturais que façam com que ele se assemelhe ao PABA, que é um precursor de ácido fólico. Entre essas características, há o mimetismo da região ácida por meio do nitrogênio sulfonamídico destacado em vermelho, que deve ser primário ou secundário. Também há o grupo SA2 destacado em azul, que age como retirador de elétrons, e o anel isoxazol destacado em amarelo, que também contribui no aumento do caráter ácido da molécula. Além disso, as sulfonamidas elas têm uma questão de similaridade do mapa de distribuição de elétrons, distâncias interatômicas, com o PABA. Com isso, então, o sulfametoxazol age como uma sulfonamida, como é indicado no esquema, podendo inibir a dihidropteroato sintase ou então se ligando no lugar do PABA a dihidropteridina de fosfato e formando um metabólito falso, com isso inibindo a via. Em relação à trimetoprima, ela tem uma semelhança da porção terminal com o ácido dihidrofólico e com isso ela é reconhecida no lugar do ácido por meio da enzima dihidrofolato redutase, também inibindo a via. Essa inibição dupla e sequencial faz com que o medicamento seja eficiente.